Oi, pessoal, vamos aí para mais uma aula e hoje nós estaremos falando sobre insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, tá? Vocês já viram isso em anatomia, a anatomia e fisiologia renal, vocês já tiveram algumas doenças também em clínica médica e então, basicamente, eu vou falar assim sobre hemodiálise e diálise peritoneal. Lógico que a gente precisa dar aí uma pequena explicação prévia. Na realidade, o rim, ele tem uma função muito importante, né? Que é justamente o que? Depurar, quer dizer, filtrar o sangue, né? Quando o sangue ele passa pelo rim, ele é filtrado e todas as escórias elas são eliminadas ali e que por sua vez elas são eliminadas através da diurese, da urina. O que são essas escórias, né? São algumas proteínas, a glicose em excesso, ureia, creatinina, sódio, potássio, tudo que está em excesso é filtrado, tá? E quando isso não ocorre e todas essas escórias elas retornam, né, para a circulação sanguínea, ela começa a levar todas essas escórias também para nível tissular, para nível também celular, para nível intracelular, e aí começa a ter algumas alterações, né? Então, alguns órgãos começam a sofrer alguma disfunção. Lógico que também a insuficiência renal, ela é causada por infecções, ela é causada por algumas obstruções, é causada por tumor ou cistos renais, e enfim, e elas podem ficar, né? Elas podem se cronificar. Quando ela se cronifica, quando o rim ele pode ser lesado por algumas doenças degenerativas, como a hipertensão e como o diabetes. Então nós temos a nefropatia diabética e a nefropatia hipertensiva. Nesses casos, essa degeneração renal, ela é lentificada, né? Então, o que ela vai acontecer? Ela vai evoluindo para uma cronicidade até ter essa lesão renal. E quando isso acontece, chega um momento em que os rins, eles não vão funcionar. Então, é necessário que haja uma depuração artificial. E essa depuração artificial, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser através da hemodiálise ou através da diálise peritoneal. Na hemodiálise, o que acontece? Eu tenho uma máquina, né, e vocês podem observar, inclusive, na página 165 da unidade 29, no qual o indivíduo ele é acoplado nessa máquina e essa máquina faz essa filtragem. De que forma? É colocado uma fístula, tá? Uma fístula arteriovenosa, ela é implantada e depois de maturada, ou seja, quando ela tem já forma uma fibrose, é colocado um catéter para poder, esse catéter junto com as mangueiras, né? Ela passa para um aparelho e esse aparelho, ele faz essa filtragem, né? Então, ele passa e, inclusive, esse aparelho ele tem uma quantidade até de heparina, que é justamente para não hemolizar o sangue do paciente. Ele vai passar por essa membrana de filtração. Aí, nessa membrana de filtração, como que funciona? Eu tenho um outro meio, né, com eletrólitos, no qual eu faço aquele processo de gradiente de concentração, onde eu tenho aquelas reações químicas, né? Então eu tenho aquela a passagem, né, através dessa membrana dessas escórias para um outro meio. E aí vem o sangue purificado e retorna para o indivíduo. E nesse caso seria a hemodiálise.
ela é feita até por um técnico realmente de enfermagem, porém, ele faz parte de uma empresa, né, de um serviço especializado. Então, não são todos os técnicos de enfermagem nem enfermeiros que manipulam esta máquina. Quem é que coloca esse catéter para diálise também é um médico, um nefrologista, certo? Então, nos hospitais, quem realiza a hemodiálise são as pessoas, são os profissionais desses serviços terceirizados. E existem também esses mesmos serviços fora da internação, tá? Onde eu já tenho, como eu falei, são pacientes crônicos, eles vão com frequência nesses serviços para realizar essa hemodiálise. O nome desse serviço a gente chama até banhos, né? Eles sofrem banhos, no qual é extraído essa quantidade de escórias. Agora, para vocês entenderem um pouquinho, né? Quando esse indivíduo ele se torna um paciente renal crônico, como que ele se torna, tá? Então é algo assim mais paulatino e alguns sinais e sintomas eles vão acontecendo, tá? Então o que vem, como que evolui? Evolui com edemas, ele começa a ficar edemaciado, ele começa a ter uma redução de volume de urina e de quantidade de vezes que ele vai no banheiro, ele tem perda de apetite, ele tem falta de ar, náuseas, vômitos, fadiga, até confusão mental. Além disso, associado a isso, né, quando o médico solicita exames, pode ser através do exame de sangue e exame de urina, que faz a detecção também dessa anormalidade, como, né, com a alteração de ureia, de creatinina, né, de sódio, de potássio, tá? Então, esse aumento dessas escórias é identificado no exame de sangue. Quando esse indivíduo ele começa a fazer um tratamento, quando ele é acompanhado, ele pode equilibrar, né, essas escórias, essa quantidade, até um nível não de normalidade total, mas ele até pode controlar, às vezes, através de alimentação, com redução de sódio, até redução de volume de ingesta hídrica, algumas medicações. Então, quando o médico consegue fazer esse controle, esse sujeito ele é um paciente renal realmente crônico, mas que ele faz um controle. Quando este controle foge dessa normalidade e é necessário uma internação, inclusive, tá? A gente fala que esse sujeito está com uma insuficiência renal crônica agudizada. É quando ele, em algum momento, ele sofre uma descompensação e aí ele tem que realizar realmente a nível até de internação hospitalar uma hemodiálise. Agora, quando o indivíduo ele não necessita de hemodiálise, é quando, lógico, por meio de controle de sangue, né, controle dessas escórias, ele consegue realizar a nível peritoneal, onde ele não tem uma invasão a nível de leito vascular, mas sim apenas de gradientes, tá? de concentração a nível peritoneal. Está aí na página 167 também do livro. É quando eu coloco, que a gente chama também de banhos, que chama de CAPD, é uma diálise peritoneal. É inserido pelo médico também um catéter dentro do peritônio desse paciente, como vocês podem até depois acompanhar na página 167, aí na figura. Esse catéter, ele é fixo, ele fica ali. E geralmente, quem faz é o próprio paciente, porque ele é treinado, ou o familiar, tá? Então, eu tenho aí um líquido, certo? Que a gente chama esse líquido de líquido dialisador,
no qual é introduzido dentro do peritônio, na quantidade específica que o médico prescreve, é colocado dentro desse peritônio, é clampeado, ele aguarda um minuto, né? E depois desse tempo, mais ou menos de 30 minutos, ele é retirado, ele é drenado. Então, tem o líquido entrando, quer dizer, então esse catéter ele tem duas vias, que o líquido entra, clampeia, e depois tem uma bolsa de drenagem, no qual sai esse líquido junto com as escórias, tá? Para fora. Esses banhos também são determinados pelo nefrologista. A quantidade de banhos, a quantidade de vezes que é realizado, ou inclusive a quantidade de vezes que é realizado também a hemodiálise, é o médico que vai determinar de acordo com o resultado dos exames, tá? De acordo com a glicose, a ureia, a creatinina, potássio, enfim, e de acordo inclusive com o peso do paciente. Por quê? Se esse indivíduo está retendo muito líquido, ele fica pesado. E geralmente, depois que faz esse banho ou a hemodiálise, tá? Quem vê depois na prática vai entender melhor que essa água que esse paciente estava retendo, ela tende a ser eliminada. Então, tem uma redução de edema. É importante também observar que uma dos sintomas, né, também desse paciente quando estão com essas escórias elevadas é a confusão mental. E interessante falar para vocês que geralmente depois do término ou da diálise peritoneal ou da hemodiálise, esse indivíduo tende a voltar à normalidade, tá? Então, uns indicativos que a gente chama de uremia, tá? Ou excesso dessa ureia, excesso de escória dentro do sangue, é a confusão mental, é a lentidão de pensamento, ele também tem cãibras, tem náuseas, dor nos ossos, ele tem cansaço, fadiga, mal-estar, tá? E depois que realiza esses banhos, ele melhora. Então, como eu disse, na diálise peritoneal, ela pode ser feita na própria residência do paciente, mas depois que ele sofre, ele e a família, um responsável, sofre o treinamento. Então, tem que ter todo um processo de higienização e etc. Mas como nós estamos falando aqui em UTI, tá? Geralmente, os processos de diálise peritoneal não são realizados em terapia intensiva. Mas, se for necessário, não é o técnico de enfermagem da instituição, tá, que realiza, e sim o profissional da empresa terceirizada que fornece o líquido dialisador. Da mesma forma, é a hemodiálise. Quem realiza a hemodiálise, o processo da hemodiálise, né, dessa depuração, também é o técnico que vem desta empresa terceirizada, certo? Agora, qual é a nossa função? É verificar os sinais vitais desse paciente, porque ele, às vezes, durante o processo da hemodiálise, justamente porque ele está depurando, ele está retirando, né, um volume de sangue do corpo para passar por aquela máquina para depois retornar, ele tende a fazer uma hipotensão, bradicardia, ele tende a fazer febre, tá? Ele tende até a fazer convulsão. Então, esse paciente, durante a hemodiálise, ele deve de ser monitorado rigorosamente. Se ele está com febre, ele não pode realizar a hemodiálise. Agora, dependendo da gravidade desse paciente, o médico vai determinar. Se mesmo assim ele vai pensar num risco e benefício, né? Se vale a pena dialisar esse indivíduo.
Algo também assim interessante, muito importante para a enfermagem. Se esse indivíduo ele está em hemodiálise ou diálise peritoneal, com certeza ele deve estar, lógico, com uma lesão renal, o que consequentemente eu tenho uma redução de ureia, de diurese. E se eu tenho essa redução, significa que essas escórias e esse sangue que está, digamos assim, intoxicado, ele está circulante. Então você tem que ter muito cuidado enquanto técnico de enfermagem. Primeiro, se o sujeito, se o indivíduo, ele é diabético e ele, no caso, ele usa insulina, temos que ter extrema atenção a essa glicemia e o quanto de insulina que será feito. Por quê? Como eu disse, esse paciente não urina. Então, se eu fizer um esquema de dosagem em unidades alta de insulina, esse indivíduo tende a fazer hipoglicemia. Por quê? Porque essa insulina, ela é injetada e ela vai continuar fazendo o seu trabalho, Ela vai continuar ali, ela não elimina, essa glicose não é eliminada e continua circulando. O que pode acontecer? Esse indivíduo fazer uma hipoglicemia severa. E aí vem o médico e faz uma glicose hipertônica, ou seja, 25% ou 50% de glicose, 4 ampolas. Injeta essa glicose e aí começa tudo novamente. Esse indivíduo pode fazer hiperglicemia. Então ele fica muito descompensado e só compensa quando vai fazer a hemodiálise, tá? Algo também muito interessante, se esse indivíduo ele está com agitação psicomotora, ou está agitado, não está dormindo, não está ficando contido no leito, o médico passa um exemplo, o famoso Rivotril. E você faça 8 gotas, digamos, para o paciente. Tenha um cuidado também. Por quê? Esse remédio é um remédio tipo sedativo. E esse indivíduo, ele não vai metabolizar e eliminar. O que então vai acontecer? Vai manter os níveis séricos dessa medicação circulante. Então, há uma grande possibilidade desse indivíduo ficar dormindo aí por muitas horas, ficar sonolento, até realizar a depuração. Entenderam? Então, é muito complicado o paciente renal. E aí eu falei muito do paciente renal crônico, tá? Mas o indivíduo, ele pode também não ser um paciente renal crônico, mas ele sofreu um acidente, um politrauma, está numa UTI, está ali a longa data e até de acordo com a sua descompensação hemodinâmica, tá? Ele pode, até por infecção, esse rim a gente fala até o termo fechar, ou seja, ele para de funcionar, ele sofre uma congestão, ele sofre uma injúria e ele reduz a sua funcionabilidade. Quando isso acontece, e a gente chama isso porque ele vai parar de urinar e vai entrar em todos aqueles processos de sinais e sintomas e as escórias também alteradas. Então, ele corre o risco de desenvolver uma insuficiência renal, porém aguda. O que é agudizado? É aquilo mais momentâneo. Então, esse indivíduo, ele não é um doente renal, mas ele está com uma complicação momentânea renal. Nestes casos, fazer o tratamento em loco do foco da situação em si, ou medicamentosa, ou até mesmo fazer uma hemodiálise, e melhorar o foco primário da situação.
No caso, se é uma infecção, ele vai entrar com o antibiótico correto, fazer o tratamento, vai eliminar a situação da infecção bacteriana ou viral e com isso ele vai melhorar o quadro renal dele. Então, na insuficiência renal aguda, é quando eu tenho alguma injúria momentânea, mas o sujeito não é doente. Então, a partir do momento em que eu melhoro, eu cuido do foco, tende esse rim a melhorar. Já no paciente renal crônico, ele tem uma doença renal cronificada, né? Então, ele vai permanecer com aquela doença e não tem cura. Muitas vezes a indicação é até de transplante renal, mas ele pode ter um controle fixo, né, das idas nas clínicas para realizar a hemodiálise ou fazer a diálise peritoneal, mas também ele pode, né, desenvolver uma descompensação momentânea daquele quadro. Aí a gente chama o quê? O cara tem uma insuficiência renal crônica agudizada, tá? Em ambos os casos, eu também tenho situações de risco para esses indivíduos. Lógico que no paciente renal crônico, o prognóstico às vezes é bem ruim, né? Ele pode ser até lentificado, mas sempre é um prognóstico que pode chegar até a morte. E muitas vezes, alguns pacientes, ele vem a óbito até durante essa depuração. Uma das intercorrências é o que? Às vezes, durante a máquina, eu ter um sangramento ativo, ele perder também essa fístula, né? Fibrosar essa fístula e depois não ter mais acessos para que ele possa fazer essa diálise. Fibrosar realmente essas artérias e veias, né? Agora, na diálise peritoneal, uma complicação é a infecção peritoneal. Então, o indivíduo às vezes fica uma internação longa de muitos dias, fazendo vancomicina, fazendo banhos, né, de antibiótico, até ele melhorar. O prognóstico também do paciente que faz diálise peritoneal, que é a primeira escolha antes do paciente entrar na máquina, cronicamente, né, é a peritoneal. Como assim? Explico novamente. Se o indivíduo ele tem uma descompensação, né, dessa insuficiência renal, quer dizer, está ficando doente, ele tem a primeira opção, se ele se enquadrar dentro dos critérios, de realizar a diálise peritoneal. Mas alguns indivíduos não conseguem, ele tem uma contraindicação, ele não tem um peritônio adequado para poder fazer essa diálise, então passa para a hemodiálise, certo? E então, além dessa diálise peritoneal, né, também da hemodiálise, eu preciso ter parâmetros, né? Por isso que no paciente renal, quando ele entra dentro de um hospital, ou um paciente com descompensação que vai para uma UTI, é importante o cateterismo vesical, certo? E o cateterismo vesical, ele é realizado com uma passagem na sonda Foley, que vocês devem ter visto, né, no laboratório. Essa sonda Foley, ela é uma sonda que tem uma via onde sai a urina e a outra onde infla um balonete. Ela é introduzida no canal uretral, tanto no homem como na mulher, é introduzida até se localizar na bexiga, é inflado esse balonete, né, e traciona-se um pouquinho e essa sonda é acoplada numa bolsa, onde é medida então toda a diurese que é eliminada. Tá? Então é importantíssimo dentro da terapia intensiva, em alguns casos esses pacientes ficam também em clínica médica, em pronto-socorro, para quê? Para que possa aferir a diurese, né? Então o volume de diurese eliminado,
ele é muito importante para a determinação de conduta do intensivista. E no cateterismo, quem que passa? Hoje, quem passa é o enfermeiro, é uma atribuição do enfermeiro. Antigamente era o técnico que passava, agora é a atribuição do enfermeiro. Mas nada impede que em momentos de emergência, o técnico também passe essa sonda, a partir do momento que ele esteja treinado e capacitado para tal, certo? Então, geralmente a gente utiliza o que? O coletor de urina, a própria sonda Foley, que tem vários números, então é importante, inclusive, vocês verem o tamanho da uretra do paciente, aproximadamente, a largura, para vocês colocarem também uma numeração mais adequada dessa sonda Foley. Mas na mulher, a gente utiliza mais ou menos entre 12, 14, no máximo 16, e no homem é mais ou menos da 16, 18, no máximo até 20. Temos que ter muito cuidado, né, principalmente nos homens, porque eles podem desenvolver um falso trajeto. E uma coisa também muito importante, alguns homens que têm prostatismo, eles a gente pode ferir, né, e essa próstata sangrar muito. Então, isso é uma intercorrência que não é muito rara, né, mas nós, enquanto enfermeiros, temos que ter muito cuidado. Então, a gente utiliza água para inflar o balão, uma seringa, a lidocaína, que é muito importante, a higienização também íntima, né? Ela é muito importante para poder evitar infecção urinária. E luva de procedimento para higienização, mas para a passagem da sonda, é um procedimento asséptico, é necessário luva estéril, com a bandeja contendo campo fenestrado, a clorexidina e desgermante, para poder fazer a antisepsia local, tá? E o EPI, que no caso é a luva, e o capote. Se for necessário, o gorro, né? Lógico que nesse momento Covid, são todos os EPIs, certo? Então, a medida, o volume urinário, quer dizer, o volume de urese desprezada é de extrema importância no paciente grave, tá, gente? Porque é ela que vai determinar a lesão, de quanto esse rim está filtrando, tá? Em paralelo com o exame de sangue e o exame de urina também desse paciente. Em alguns casos, como tumor, por exemplo, também pode se levar a uma insuficiência renal aguda e até crônica. Bem, é mais ou menos essa parte aí que eu tinha que falar nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, mas está aí na unidade 29 do livro. Tá? O cateterismo está na página 148 e a diálise peritoneal na página 167 e a hemodiálise na página 165. Tá ok? Obrigado e até a próxima.